Olá, alunos do segundo ano ensino médio. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez semana 4, que na apostila começa aqui na página 98. Nosso eixo temático, Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, de 1822 a 1900. Nosso tema, a Era Mauá. Vocês vão ver que esse assunto ele é muito interessante, ele fala sobre o desenvolvimento da indústria no Brasil e as atividades estão muito fáceis de fazer, quase que de interpretação de texto. Então, se vocês lerem aqui o texto, se assistirem o vídeo que eu vou falar, com certeza vocês conseguem resolver essas questões com muita tranquilidade, beleza? Bom, aqui no começo tem duas definições de industrialização em ferrovias. Então, vocês devem observar com atenção essas definições, que são temas importantes, assuntos importantes, né? Vocês vão ouvir falar disso até o fim da vida de vocês. E aqui tem a indicação de um vídeo do Eduardo Bueno, que sempre faz vídeos com conteúdo histórico muito interessante, com muito bom humor. Então é um vídeo bem legal, eu assisti, achei muito bom, sugiro que vocês assistam também, beleza? Então vamos lá, atividades. Aqui tem um pequeno texto, né, falando sobre a Era Mauá, esse período, esse grande surto de industrialização no Brasil, né? Primeiro boom em relação às indústrias, um pouquinho sobre a tarifa Alves Branco, que abriu caminho para isso, não é? E aqui vem a primeira pergunta, explique como o governo tentou equilibrar o orçamento do país. Bom, vamos lá. Você deve se lembrar, pelas atividades anteriores, que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, tinha um trato econômico com a Inglaterra que basicamente favorecia muito os ingleses e dificultava a entrada de produtos estrangeiros e ao mesmo tempo da sua indústria. Então era um pacto, né? O governo compraria praticamente os produtos da Inglaterra. A Inglaterra, então, mandava tudo o que tinha para cá, não comprava de outros países ou dificultava a compra, colocando um imposto muito alto. E com isso, então, a colônia se tornava dependente economicamente da Inglaterra. Ok. Então, o que acontece? O Brasil se separa de Portugal e, a partir daí, então, começa-se a pensar em formas de fazer o Brasil caminhar com as próprias pernas. Porém, mesmo o Brasil tendo se separado de Portugal, continuou ainda por muito tempo adotando o mesmo sistema, a vocação à agricultura do país, que aliás existe até hoje. Vira e mexe, vocês devem ver na Globo, né? A agricultura é pop, a agricultura é isso, o agro é aquilo, não é? E não estou falando isso para desmerecer o agro, não. Trabalhei 11 anos no setor agrícola. É um setor muito importante. Mas o Brasil até hoje tem essa vocação agroexportadora. Ou seja, produz muito e vende a sua produção. É um país agrícola. Então, o Brasil praticamente abastece muitos países com a sua produção agrícola, mas ainda continua refém em termos de mecanismos, equipamentos, ferramentas, peças, que são praticamente tudo importados de outros países. O Barão de Mauá vai tentar mudar isso. Então vem a pergunta, explique como o governo tentou equilibrar o orçamento do país. Isso está aqui na explicação do texto, ok? Bom, mais um textinho, Mauá, o empreendedor. Então vale a pena vocês darem uma lida, conhecerem esse texto. E aqui vem a pergunta, explique por que o Barão de Mauá não obteve sucesso em seus empreendimentos. Vocês vão ver que, apesar de ter feito coisas extraordinárias, todo esse surto revolucionário causado ali pela industrialização do Brasil, ele dura pouco tempo. Ele não consegue vencer certas barreiras. E este homem, que durante um período foi o homem mais rico do Brasil, infelizmente acabará quebrado, tendo que vender as suas empresas. Então, a história do Barão de Mauá é a história do processo de industrialização no Brasil. Beleza? Bom, aí aqui tem mais um pequeno texto, que são memórias, né, registros do próprio Barão de Mauá, dizendo, né, o que motivou as suas ideias, o que fez com que ele se interessasse
por esse caminho da industrialização. E aqui vem a pergunta: apresente a ideia de Mauá para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Isso aqui está no texto, onde ele explica qual foi a sua inspiração e por que ele pensou que essas coisas dariam certo aqui no Brasil. Então, como eu disse, são praticamente questões de interpretação de texto, né? E é só isso. Está bem curtinha as atividades dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me procura, chama, estou aqui para ajudá-los, beleza? Um abraço e até a próxima.